tarde, boa noite, você torcedor fantástico, estou aqui, eu sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos, estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. E dando sequência às entrevistas aqui com ex-jogadores do Santos, seis ídolos, aqueles que passaram a vestir e honraram o manto sagrado do Santos Futebol Clube, hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar esse cara aqui, zagueirão que impunha respeito ali atrás, não aliviava para ninguém, né? Maurício Copertino, que entre 93 e 95 vestiu a camisa do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Maurício? Prazer falar com você, rapaz. Vanderlei, tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite, um grande prazer aí de estar falando um pouquinho da nossa história dentro do Santos Futebol Clube e obrigado pelo convite. O Maurício que hoje atua como auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, no arquirrival aí no Palmeiras, lá na capital, mas que já atuou também juntamente com o Galo, né, na seleção brasileira, internacional, Atlético Mineiro e outras equipes. Fala um pouquinho aí dessa tua trajetória com outro santista também. Já estamos nessa caminhada já praticamente aí 11 anos, né? Depois que eu encerrei minha carreira como atleta profissional, com 36 anos. Tive a oportunidade de me preparar muito, né, nessa nova função. No meu entendimento, o fato de eu ter sido jogador agregado com conhecimento e estudo seria um caminho muito bom para mim retomar uma nova profissão dentro da minha profissão e poder continuar dentro do esporte, só que um novo patamar de profissão, né? Uma comissão técnica, sendo treinador de futebol. Então foi isso que eu fiz, procurei equilibrar essas duas situações e hoje estou trabalhando com o Vanderlei no Palmeiras, a convite do professor, e na qual me deixou muito honrado, né, de receber um convite de um cara tão vencedor e tão top, que é o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, meu xará, como ele diz, é o xará. Eu quero ter a honra de entrevistá-lo ainda, se não for agora, vai ser em outro momento, depois você me ajuda com isso aqui. O Vanderlei Luxemburgo conquistou o último título brasileiro pelo Santos, o Santos que é tão carente assim, desde 2004 que o Santos não conquista um título brasileiro. O Galo esses dias deu uma entrevista aqui, contou detalhes daquele título de 2004. Mas o assunto aqui é Maurício Copertino, e você é um menino da Vila, você foi criado na Vila Belmiro, ali no Estádio Urbano Caldeira, desde as categorias de base. Quando que começou? Quem que te descobriu? Ou foi você mesmo que chegou lá, peitou e pediu para fazer um teste? Como que foi a tua história, a tua ligação com o Santos Futebol Clube, Maurício? Na realidade, foi um diretor do Portuários, que morava na minha rua, no BNH, e ele me levou para jogar no Portuários. Através do Portuários, a gente disputou. Eu fiquei 3 meses no Portuários, e o Eduardo Jenner, que era um treinador do Portuários na época, ele foi contratado pelo Santos. E ele convidou todos da categoria do infantil para a gente ir para lá. O senhor Ernesto Marques também já tinha visto a gente jogar e era um grande olheiro do Santos Futebol Clube, um grande treinador aí, revelou vários jogadores, né? Uhum. E foi assim que iniciou o meu processo dentro da base do Santos, de 14 para 15 anos. E ali eu fiquei até os 20 sendo formado nas categorias de base do Santos Futebol Clube, e depois a continuidade no profissional. Você chegou no Santos que ano? Quando foi? Você lembra o ano? 1984. 1984, o ano que o Santos conquistaram o Campeonato Paulista no final daquele ano, que aliás foi assunto aqui já, ou do Serginho. O Santos estava em alta naquela época, né? O Campeonato Paulista era tão forte quanto o brasileiro. Isso, e também teve a conquista da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Isso. Eu acho que foi esse ano também. Foi, eu me lembro realmente. Que eu acompanhei muito esse campeonato da Taça Júnior. Tinha o Mazinho, tinha vários jogadores ali, o Pezão, um atacante, tinha o Gerson. Uhum. Tinha jogadores assim que depois acabaram se tornando profissional com muita qualidade. Agora, você era santista, não? Você gostava do Santos? Torcia para o Santos ou torcia para outro time? Como que era isso? Eu sou nascido aqui em Santos, né? Frequentava o Santos através do meu pai. Meu pai, ele é santista, né? Ele me levava aos jogos, e a gente de pequeno, né? E acabou realmente a gente gostando da equipe, né? Como criança, aquele sonho que 99% da minha época queriam ser jogador de futebol. Então eu não era diferente. E vi muitos jogos, né? Quando eu era pequeno, com 10, 11, 12 anos. E depois a gente nem esperava, mas
tivemos sonho realizado, né, que é vestir a camisa do Santos Futebol Clube. É uma grande honra. Ter sido o capitão dessa equipe também foi um momento único, né, onde já passaram tantos craques e uma história tão linda, né? Então, realmente é um orgulho muito grande ter vestido a camisa desse grande clube. Ô Maurício, quando você, em 84, quando você chega ao Santos, a gente já falou, o Santos foi campeão paulista, a zaga do Santos era simplesmente Márcio Rossini e Toninho Carlos, né? Nossa Senhora! Você se inspirou em algum desses dois aí pro seu estilo? Não nem falar, né? Márcio Rossini era o meu Pelé, porra. Márcio Olha Rossini, aí, o xerifão da vila. Pô, o cara era, um vigor físico excepcional, equilibrava bem, porque o Toninho Carlos era um jogador muito técnico, né? E o Santos tinha um grande time, né? Tinha o Dema, tinha o Paulo Isidoro, Zé Humberto, Serginho Chulapa, Zé Sérgio. Quer dizer, jogadores assim... Sorriso. Gilberto Sorriso. Então era um time muito bom que a gente sempre estava fazendo coletivos contras, né? E quando a gente saía dos treinos, às vezes a gente ficava ali parado olhando eles treinarem, né? Era outro tempo que a gente tinha aquela esperança de um dia poder estar ali no lugar deles, mas com muito respeito, a gente viveu grandes jogadores na época do Santos ali, consegui ver essa turma toda jogar de perto e até treinar contra. O Santos ganha aquele Campeonato Paulista, 85 começa a se desfazer, abrir mão do time, né, vender alguns jogadores, enfim, e passa um período difícil, né, que até 90 e pouco ali, até 90, né, pelo menos, 91, o Santos passa um período difícil ali, né, não conquista títulos, não chega em decisões, e vê os seus arquirrivais, o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, crescendo com estrutura e tal, e chegando lá sempre. E o Santos passou um período difícil. Eu falo com muita propriedade disso aí, porque eu tenho 44 anos. Nessa época, eu acompanhava muito, tinha 12, 13 anos ali, acompanhando o Santos. E o Santos não chegava, cara. Na escola, a gente sofria, porque a molecada lá, os corintianos, palmeirenses, falavam, essa da Santos, essa da Corinthians, São Palmeiras, São Paulo e tal. E o Santos não chegava, tipo, época das vacas magras, né? Mas aí em 92, 93 e até 94, depois 94 nem tanto, mas em 95, o Santos dá uma equilibrada nas coisas. 92 e 93, o Santos chega nas semifinais do Campeonato Brasileiro. E foi aí que você já foi integrado num desses times aí, no de 93, né? E como que foi isso aí, cara? Entrar nesse time, tá ali na base ali desde 84, em 92, 93, você entra e chega nas semifinais do Campeonato Brasileiro, que você jogou muitas partidas naquela competição, né? Foi assim, Vanderlei. Eu acho que o Santos, depois desse título de 84, ele realmente tinha um investimento muito forte do Dr. Milton Teixeira, que foi o presidente, pai do Marcelo Teixeira, na qual ele injetava muito dinheiro. Na qual, depois da saída dele, eu acho que o Santos entrou num retrocesso muito grande. Vieram os outros gestores aí que não foram bons para o clube, acabaram realmente de uma forma assim muito ruim para o clube. Financeiramente, o clube foi se depreciando e chegou em 93, que foi o meu retorno para o Santos. Eu fui emprestado para 2 equipes no interior, só que na época a gente não tinha a menor noção o que as pessoas faziam com os clubes, né? Então eu acho que o Santos realmente ele teve péssimas gestões, na qual só tinha a Vila Belmiro e o campo para poder trabalhar, treinar, enfim, fazer tudo que uma equipe profissional tinha que fazer. Nós que éramos da base sofremos as consequências, né? Porque o Santos sempre revelou e teve grandes jogadores, grandes craques. Você anda na rua, vê o seu Edu, andava na rua, vê o seu Coutinho. Só cara, na minha opinião, um dos melhores jogadores da história do futebol, né? Então, esse é um peso muito grande de você jogar no Santos Futebol Clube, né? Naquela época, principalmente. Então, as pessoas começaram a cobrar com toda a justiça, cobrar os jogadores que vinham jogar no Santos da mesma maneira que eles viram jogar no passado. Eu não falo ppassado antigo, não, no passado recente, que era a época do Chulapa, do Márcio Rossini, do Toninho Carlos. Então, eu acho que foi uma carga muito forte para nós que éramos da base e não estávamos preparados
para ter aquela responsabilidade. O processo de transição de jogadores da base para o profissional, ela tem que ser feita de uma forma diferente, inserindo jogadores experientes, que dão suporte para os jogadores que vêm de baixo, para poder você realmente formar uma equipe. E não foi isso que foi feito. Foi contratado o professor Evaristo de Macedo, a gente foi integrado ao grupo de uma forma assim muito diferente do que a gente pensa como ideal, né? Só que na época a gente não tinha a menor noção, a gente queria jogar, a gente queria estar ali no grupo, e jogar no Santos principalmente era uma honra espetacular, né? Claro. Então, com muita dificuldade, tudo isso que eu te falei, a gente conseguiu fazer uma grande equipe, conseguimos fazer um grande campeonato. 94, outra situação, aí já um pouquinho pior, porque as coisas começaram a aparecer de uma forma que as dívidas chegaram. Em 94, começaram a contratar jogadores que vieram de equipes menores, caso do Narciso, do Marcelinho Paraíba, do Giovani e outros jogadores, inserido com nós que estávamos na equipe, que éramos jogadores oriundos da base, e os grandes jogadores que contrataram foram o Neto, tinha o Guga, tinha o Galo, tinha o Dinho, né, o Macedo. Formamos uma boa equipe. Só que no final as coisas não aconteceram como a diretoria esperava, né? Acabamos contratando o Lula também, o Gilberto, que vieram de São Paulo, junto com o Macedo, inserido junto com esses jogadores que eu te falei. Fizemos o campeonato de 94, que não conquistou muita coisa, né? E em 95 realmente foi o fundo do poço do Santos. Ali, eu acho que foi o divisor de água. Muita gente acha que em 95 a gente não conquistou nada, né? Conquistamos o vice-campeonato que a gente foi roubado, mas eu acho que ali foi o divisor de água do Santos. Por quê que eu vou te falar isso? Começamos foi o Samir Abdurrak, que era o presidente, por trás dele estava o Pelé e o Clodoaldo. Eles foram muito claros, falaram que só tinha condições de pagar X de salário para o teto do clube. Muitos jogadores saíram, só quem ficou foi o Galo, o Macedo e qual foi o outro jogador? Não me recordo o outro jogador que ficou. E o Edinho, filho do Pelé. Os demais jogadores que eram experientes e ganhavam muito mais foram embora. E aí fomos inseridos. O Santos não tinha dinheiro para comprar o Marcelinho Paraíba, e aí ele foi vendido, foi devolvido para a Penapolense. Depois o São Paulo contratou o Marcelinho Paraíba. Ele contratou o Narciso, contratou o Giovani, trouxe o Jamel emprestado do São Paulo, e com o que a gente tinha, que era o Carlinhos, Marcelo Passos, Marcos Paulo, eu, Marcelo Fernandes, Macedo, que continuou, aquela equipe foi criando corpo. No Campeonato Paulista, o Joãozinho era o treinador. Sim. Fizemos um bom Campeonato Paulista pelas condições que foram dadas para a gente. Chegamos até a semifinal com a Portuguesa de Esportes e depois fomos eliminados. O Joãozinho saiu, o Cabralzinho chegou, forçou a equipe com mais 4 ou 5 jogadores e dali partiu o time que foi vice-campeão brasileiro. Pô, Maurício, mas não ganhou nenhum título. Não ganhamos nenhum título, realmente. Só que, a partir daquele campeonato, o Santos vendeu o Giovani para o Barcelona, na qual equilibrou as finanças e começou a construção do CT. Vendeu o Jamel, comprou o Jamel e vendeu o Jamel, vendeu o Marcelo Passos, vendeu o Macedo, vários jogadores com aquele processo que foi iniciado em janeiro de 95. Então, eu sinto muito orgulho de ter participado disso, né? E ter, junto com esses outros jogadores, com esse grupo de jogadores e os treinadores, tentado fazer o melhor para que a equipe do Santos hoje seja reconhecida realmente como uma equipe grande, não só na teoria, mas na prática também. Uma coisa que eu sempre falo aqui com esses jogadores que passaram nessa época tua aí, até 95, né, 96, que o Santos foi ganhar depois do Rio-São Paulo em 97, né, que era um título de maior expressão, e depois em 98 ganhou uma Conmebol, que na época ninguém... Luxemburgo. O Rio-São Paulo com o Luxemburgo e a Conmebol com o Leão. Era o Leão, na primeira passagem dele. Isso mesmo. Mas assim, você e Índio, Guga, Galo, Marcelo Fernandes,
Marcelo Veiga, que eu entrevistei esses dias aqui também, Carlinhos, esses caras, vocês foram responsáveis por uma coisa. O Santos nunca caiu, cara. O Santos sempre ficou na primeira divisão. E não era aquele negócio de ficar, vai rebaixar, não. O Santos sempre ficou na primeira divisão, né? Teve time aqui que mexeram no regulamento, caiu no Paulista, depois mexeram no regulamento e subiram. Teve outros times que caíram várias vezes aí, enfim. Mas o Santos tá ali, é um dos grandes, até o Flamengo em 95, naquele campeonato de 95, se você for ver o pé da letra, o Flamengo teria que ser rebaixado, mas mexeram no regulamento lá, ele não foi. E o Santos nunca foi rebaixado. Então, ou seja, tudo bem, vocês não ganharam o título, mas, cara, a vontade, a raça que vocês jogavam, o Santos jogava contra gigantes, sem estrutura financeira nenhuma, sem estrutura de treinamento, e batia de frente com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians. Esses dias, o dia que eu fiz a entrevista com o Ranieri aqui, foi muito legal, que teve um campeonato paulista de 93, o São Paulo já tinha vencido, acho que o Mundial e uma Libertadores. E o Santos foi jogar contra o São Paulo. O Santos ganhou de 1-0, cruzamento do Almir, gol de cabeça do Ranieri, um gol que a mãe do Ranieri fez promessa, parou de fumar, aquela coisa e tal. Cara, aquele jogo foi uma loucura, rapaz, porque para o torcedor do Santos ganhar um clássico desses times era demais, né? Imagino para vocês como que não era. Realmente era. As pessoas não tinham muito essa noção, né? Mas a diferença era muito grande, né? A diferença das equipes que você citou aí, Palmeiras do Parmalat e o São Paulo, quilômetros de distância. Os caras tinham os melhores jogadores, com as estruturas toda já evoluídas. O CT do São Paulo já tinha todas as condições que tem hoje as grandes equipes, né? Isso em 93. Você imagina como é que era o nível de trabalho dessa rapaziada. Então, não querendo ser saudosista, mas já sendo, eu acho que a gente tem muito orgulho de ter participado de todo o processo. Mesmo não tendo conquistado títulos, nós tentamos fazer o nosso melhor para a equipe do Santos, né? Como você disse, essa situação de nunca ter sido rebaixado, naquele momento, eu acho que era o mais importante para o clube, né? Porque nós não tínhamos condições de ser campeões. Com todo o respeito que eu tenho pela camisa do Santos, mas nós não tínhamos um elenco para ser campeão brasileiro, né? Nós poderíamos ser campeão paulista pela tradição do Santos. Sim. Pelos confrontos aqui, São Paulo, Corinthians, que se iguala, mesmo você estando num momento ruim. Mas se você for colocar no macro, no Campeonato Brasileiro, que é muito mais complexo, com grandes equipes do Brasil inteiro, realmente era muito difícil a gente conquistar títulos brasileiros, né? Então, é a grande realidade que a gente tem, que as pessoas, às vezes, uns entendem, outros acham que não, né? Que tinha que ser de outra maneira. Enfim, o importante é a gente ter a consciência tranquila que a gente fez o nosso melhor, procuramos realmente defender a camisa do Santos com muita raça, né? E depois seguimos a nossa vida, a nossa continuidade dentro do futebol. Falar em raça, o jogador do Santos que jogou até 95, até 96 por aí, que o Santos treinava ou na Vila Belmiro, ou no BC, ou lá na praia, aquela coisa tal, né? Isso. E dava uma garoa na Vila Belmiro, virava um sebo e uma lama só, né? Era assim, ia jogar com a camisa branca, uniforme, na foto saía tudo branquinho, com 5 minutos de jogo, o Índio, o Dinho, ou o lateral esquerdo, o zagueiro ali, era aquele barro tudo, né? Então a gente respeita muito, o torcedor do Santos respeita muito esses jogadores que aparecem todo enlameado naquelas fotos lá, porque sabe que naquela época não era, porque a Vila Belmiro hoje é um tapete, né? Pelo amor de Deus, a Vila Belmiro, mas naquela época, teve alguma... A bola te enganou em alguma vez naquele estádio da Vila Belmiro, que era traiçoeira aquele gramado ali, quando chovia assim, você passou por alguma situação difícil ali? Não, a Vila sempre teve esse problema de gramado, né? Nessa época aí, né, cara? Independente se estava chovendo ou não estava, quando estava seco, pô, era um perereco danado, a bola vinha, né? Parecia uma pipoca, né? Então, assim, a gente já estava meio adaptado a jogar na Vila Belmiro, né? Quem não estava adaptado era o São Paulo, que treinava no campo Super Bowl, né? Palmeiras, enfim. Eles não gostavam, né? Eles não gostavam de jogar na Vila, né? Gostavam, e a gente, para nós, aquele campo ele igualava, né? Sim. Porque um campo ruim para uma equipe boa é ruim, né? Então a gente conseguia jogar, conseguia igualar, porque realmente era muito difícil do jogador dominar a bola, porque a bola vinha muito viva mesmo, né? Sim. E quando estava chovendo era parecia um mangue, né, meu? Então, mas
foi dessa maneira que a gente encontrou o clube, e eu acho que agora já passou, ainda bem que melhorou, né? Ainda bem que hoje as condições são totalmente diferentes, e que bom que o Santos hoje já realmente é um clube grande, com toda a sua estrutura física. Isso aí a gente fica muito feliz. Desse tempo que você esteve no Santos aí, que você estava no time de cima e atuou pelo Santos mesmo, não esteve emprestado, qual foi o melhor jogador, qual foi o melhor parceiro de zaga que você teve ali, e quem que era o cara que assumia a responsabilidade no time? Eu gostei muito de jogar com o Narciso. O Narciso era um cara que tinha uma qualidade muito boa, muito grande, e casou certo com o meu estilo de jogo, né? Então eu tive uma parceria muito legal com ele, principalmente no começo do ano de 95, onde a gente começou a jogar juntos, né? E em relação a lideranças da equipe, né? No ano de 94 tinha o Ricardo Rocha, que ele veio, né, para disputar o Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Ele veio contratado, o Ricardo Rocha. Acho que foi antes, hein? 1994. Foi 93? 93. Foi 93. Foi antes da Copa. Depois da Copa ele não volta mais para o Santos. Exatamente. Então foi isso. Foi um cara realmente que eu aprendi muita coisa. Foi meu primeiro ano trabalhando com ele. Era um cara líder, super, tinha uma moral muito grande, né? Um jogador com uma qualidade incrível, né? E ele realmente tinha uma liderança nata, na qual eu me espelhava muito no que ele falava, nas coisas que ele fazia e produzia, né? E os melhores jogadores que eu tive a oportunidade de participar dentro desses 3 anos foram o Almir, um ponta-direita, né? Cara, que era sensacional. Um cara que jogava muito, desequilibrava, né? Tinha uma irresponsabilidade, assim, entre aspas, incrível, né? Mas que ele resolvia. Bola no pé dele, realmente a gente ficava tranquilo que as coisas iam acontecer. E o Giovani também, 95, 94, 95, que é um craque diferenciado, na qual que quando você vê o cara dominando já a bola, você já falou, a gente já fala, esse cara aí é diferente e vai ajudar muito a gente, né? Então, legal. Esses 2 caras aí foram realmente, de uma maneira assim, lógico, tinha outros grandes jogadores, mas jogadores especiais que eu tive a oportunidade de jogar, esses 2. Legal. E quando você ia jogar algum jogo assim, quais eram os jogadores que você dormia, o técnico falava, amanhã você tá no jogo e tal, e amanhã é contra time e tal, e tem aquele jogador, amanhã vai ser o dia que eu não posso respirar. Se eu respirar, esse cara vai crescer pra cima de mim. Quem que era o cara que você pensava um pouquinho mais assim, e entrava com atenção redobrada no jogo? Eu acho que o Miller, né? O Miller, atacante do São Paulo, realmente foi um atacante excepcional, um cara muito inteligente, rápido, ambidestro, sabia fazer gol, sabia driblar. Ele é um atacante completo. Quando a gente ia jogar com ele, realmente era uma dificuldade muito grande. E o Rivaldo, né? E o Rivaldo Meia também era outro jogador espetacular, que tinha um empirismo, tinha uma criatividade, força física, velocidade, também muito completo. Então eram 2 jogadores assim que a gente respeitava muito, né, e sabia que ia ser realmente muito difícil parar esses jogadores, porque eram jogadores fora de série. Legal. Beleza. Bom, depois você sai do Santos e aí você dá uma peregrinada, né? Você vai jogar na Grécia, vai jogar na China. Conta um pouquinho dessa tua experiência fora do país aí, um pouquinho pra gente. Eu tive a oportunidade, depois da experiência no Santos, eu comecei a ser emprestado, né? Meu primeiro ano fora do Brasil foi para a Arábia Saudita, né? Então, tive uma experiência nesse país, no Al-Ahly, que é uma equipe gigante lá do mundo do Emirado da Arábia Saudita, na qual nós ficamos lá 8 meses. Foi um ano de Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo, né? Foi em 97. Então, fomos para lá, ficamos 7 meses, retornei. A minha experiência realmente na Arábia Saudita, por ter sido a primeira, eu acho que foi muito prejudicado pelo fator comunicação, né? Talvez se eu soubesse falar naquela época o inglês, as coisas teriam sido mais fácil. E realmente isso daí foi uma situação negativa naquele momento, mas que me fez abrir os olhos que quando eu retornasse para o Brasil eu teria que estudar para poder falar outra língua, que no caso era o inglês, para quando se houvesse uma outra oportunidade eu poder sair e ter um pouquinho mais de sucesso. Você tinha quantos anos? Tinha 27 anos. Nossa, 26 novo para 27, estava novo, né?
E foi isso que eu fiz. Retornei para o Brasil, fui emprestado para mais algumas equipes, eu acho Curitiba e Caxias do Sul. Certo. E aí, nesse interview, eu fui treinando o inglês, fui melhorando. Depois eu vim para a Inter de Limeira, disputei o Campeonato Paulista. E em seguida eu fui contratado para ir para a Grécia, né? Legal. Na qual eu fiquei 3 temporadas lá e foi importante. Dentro disso que eu te falei, o aprendizado e a experiência de ter ido em 97 para a Arábia Saudita me fez, de repente, abrir os olhos e, graças a Deus, apareceu essa outra oportunidade. Ali sim, eu acho que encaixou o meu futebol, porque o futebol europeu é um futebol de muita força, né, de muito jogo aéreo, e na qual eu me adaptei muito bem ao jogo da equipe, né, e conseguia já me comunicar com a turma também, então isso foi muito importante. E depois desses 3 anos lá, eu voltando para o Brasil, recebi uma outra proposta para ir para a China. Então foram 3 países que eu tive a oportunidade de jogar como atleta. E da China eu já estava com 33 anos, né? Já estava realmente muito experiente para a profissão. E realmente foi um ano também muito bom, na qual eu acho que eu cheguei na minha plenitude de entendimento de ser um jogador de futebol, na experiência e realmente de ajudar a rapaziada. E isso foi muito importante também na minha vida, porque me fez fazer grandes amigos na China, que sem querer, no futuro me trouxeram também novos horizontes profissionais. Porque depois eu tive a oportunidade de retornar 3 vezes para trabalhar naquele país como treinador, e isso tudo se decorreu pelas minhas ações no ano de 2003, jogando pela equipe do Hanan Chenghe. Bom, então você, pelo que você me falou aí, você deve falar árabe, você fala grego, você fala mandarim e fala português e inglês. Você fala 5 idiomas, é isso? Não, eu falo inglês, eu falo grego, né? Legal, cara. E as outras línguas a gente não tem um conhecimento profundo, né? Estou estudando espanhol agora, porque estou me preparando também para entrar no mercado sul-americano, não só brasileiro. Eu visualizo aqui dentro do sul da América do Sul situações positivas para a gente trabalhar, né? E você precisa falar o espanhol para entrar nesse mercado. E é isso que eu estou tentando fazer agora também, aprendendo a terceira língua, que eu acho que é fundamental para quem está se preparando do jeito que eu estou, para você poder exercer qualquer trabalho em qualquer grupo. A comunicação é um dos pilares primordiais que tem que ter em qualquer que seja o seu trabalho, né? Então, gestão de pessoas, comunicação e trabalho, né, com conteúdo, são fatores importantíssimos para você dirigir uma equipe. O Maurício, hoje nós temos 2 técnicos portugueses trabalhando na primeira divisão, o do Santos e o do Flamengo. Tem um argentino, se não me engano, no Internacional e um no Atlético, né, o Cupé, e tem o Sampaoli no Atlético Mineiro. Isso que você está falando aí é muito importante, essa questão da comunicação. Porque essa questão cultural, você que conviveu em outras culturas aí, a comunicação pega muito, né? Porque às vezes o cara tá falando uma coisa, às vezes ele tá falando uma coisa normal, você acha que o cara tá te chamando a atenção, alguma coisa, isso dependendo da pessoa, né? Agora, isso é fundamental. O que você falaria hoje pro jogador, principalmente o jogador que tá começando, molecada que tá saindo aí, que pensa em... Porque a molecada hoje não pensa em jogar mais nos times aqui. Ela tá treinando, ele quer jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Chelsea, no Liverpool, nesses times aí, né? O que você faria hoje que você não fez quando atleta, se tivesse condições? Qual o conselho que você daria para essa molecada hoje? Você sabe que hoje, a geração de hoje é bem diferente da que a nossa viveu, né? Então, eles já têm uma consciência disso. Hoje os empresários, as pessoas que dirigem as suas carreiras, já direcionam ele para aprender uma outra língua, né? O nível dos jogadores, no meu entendimento, melhorou muito, né? Através de tudo que a gente tem de informação hoje, a internet, fatores principais, e os caras não saem da internet. Lógico que a gente sabe que tem muita bobeira, muita besteira ainda. Os 2 lados, né? Se hoje o atleta quiser, ele consegue fazer um curso virtual, ele consegue se comunicar. Fazendo o Media Training, eu acho que é muito importante hoje para que os atletas tenham esse acesso com mais facilidade e possam realmente ter mais condições de repente,
os sonhos dele que ele pretende, ou ir para a Inglaterra, ou ir para a Espanha, ou ir para a Itália, enfim, direcionar para a língua que ele quer jogar no país de origem. Então, eu acho que isso é muito importante. E o nível dos jogadores melhoraram muito. A gente, hoje, como comandante de um grupo de profissionais, a gente procura abordar muitos assuntos realmente técnicos e táticos, né? A gente sabe que não é todo mundo que é acessível a esse tipo de informação. Você precisa primeiro conquistar a confiança do atleta, para depois, sim, os conselhos, né? A mãe já fala isso, né? Esse conselho. Então, é uma situação que a gente toma muito cuidado quando está dirigindo qualquer equipe. A gente procura realmente abordar os assuntos pertinentes ao nosso trabalho, para depois de um certo tempo, uma certa confiança, se caso apareça alguma situação, a gente direcione as coisas que a gente pensa em relação ao futuro dele, para ele estar se preparando melhor, principalmente no externo do futebol. Maravilha. Vamos dar uma descontraída aqui agora. O Márcio Rossini falou na entrevista dele que uma vez eles foram jogar na China, uma competição lá, e tava o Peñarol, e aí tinha um Axel na frente, né? E eles que falavam pro volante assim, falou, meu amigo, não vou falar, ele falou, mas se eu falar aqui é capaz de dar problema para mim. Pega aí e bate, porque senão eu vou bater em você lá no vestiário. Aí disse que ele olhava pro outro zagueiro e falava assim, ó, vou fazer um risco aqui, dali para lá você bate, daqui para cá eu que bato. Teve alguma situação dessa que você chegou com o Narciso ou com o Ricardo Rocha, com algum outro zagueiro lá e falou, ó, agora é com a gente aqui, bicho, vamos arrepiar os caras, vamos lá. Cara, eu tive uma história também, em 94, nós fizemos uma excursão para a China. Olha aí, ó. Sempre a China. Sempre a China, né? O Antônio Lopes era o treinador, o professor Antônio Lopes, que hoje está no Vasco da Gama, né? O delegado. Sim. E nós fomos jogar, fizemos 8 amistosos lá, e um determinado jogo desses, o jogo estava super difícil, um time super competitivo chinês, eu não me lembro o nome do time, mas eu sei que foi um jogo super pegado, e tava mesmo, os caras estavam chegando o aço, e a gente também começou a arrear a butinada, né, cara? E num determinado momento, o professor Antônio Lopes me colocou, falou, Maurício, vai de volante. E ele falou para mim dessa maneira, mas passa a régua, não entra com o teu estilo lá, que é o que a gente precisa. Falei, assustar os caras. Deixa comigo, né? Molecão, 24 anos, cara, querendo, né? Mas vou te falar, cara, eu dei o dó do japonês, do chinês ali, viu, cara? Porque eu não sei como eu não fui expulso naquele jogo, não só eu, o Galo também, o Júnior, o outro zagueiro, o Índio, mas todo mundo começou a descarregar. E tinha um jogador chamado Zé Renato. Zé Renato, né? Eu entrevistei ele esses dias aqui, pô. Foi sensacional. Chegou no final do jogo, teve o tumulto normal, todo mundo querendo se pegar, aquele negócio era amistoso, né? Mas o negócio estava tão assim, parecia competição realmente de campeonato, né? E o Zé Renato, ele é do interior, né, cara? Bem engraçado, ele chega a ser engraçado. E ele, nessa ingenuidade dele, ele foi pegar a camisa e trocar com o chinês, né? Cara, quando ele tirou a camisa e deu pro chinês, o chinês, cara, jogou a camisa de volta, falou um monte de coisa. Mas foi uma situação assim hilária. A gente tava vendo, ninguém tava entendendo o Zé, né? Porque, todo mundo querendo brigar, aquela coisa toda do calor do final da partida, e ele, tirou a camisa como se estivesse no fair play, assim, com aquele foi engraçado. Depois o pessoal pegou no pé dele pra caramba, né? Você quer trocar camisa na hora do negócio tá pegando? Foi engraçado. Mas essa foi a mesma excursão da sopa de tartaruga? Eu não sei quem é que falou. Não, do Márcio Rossini foi antes, né? Não, o Zé Renato. O Zé Renato contou dessa excursão que vocês tiveram que comer sopa de tartaruga lá. Eu acho que foi sim. A gente viajou junto. Ficamos um mês na China. Foi isso mesmo, que tava no intervalo do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, não é isso? Tinha o Cuca. Isso. Jogador, né? O Veloso. Essa turma. Maravilha, que situação, hein, rapaz? E uma outra coisa, você jogou com o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, a gente tem uns amigos em comum aí, o Bruno Costa, que é filho do seu Heitor Costa, lá de Rondônia, da Federação de Rondônia, trabalhou aqui na seleção junto com você, eu vi que ele é teu amigo de Facebook, aquela coisa ali e tal, enfim.
Bruno eu conheço muito bem. E o Ricardo Rocha foi uma vez em Rondônia levar a taça de 94 lá, passear lá. Na época eu morava lá, enfim, trabalhava na Federação de Futebol lá. Cara, nós fizemos uma viagem assim de caminhonete pro interior lá, acho que uns 700 quilômetros mais ou menos. O Ricardo Rocha deve ter contado umas 859 histórias, cara. Conta uma passagem com o Ricardo Rocha, que eu tenho certeza que tem alguma aí. Ele é a alegria dos vestiários, de concentração, essas coisas. Vai. Solta uma aí, vai. Ele contou uma que foi, até viralizou aí, eu acho que você já deve ter visto em teu grande público aí, que foi quando ele estava na Copa do Mundo, que ele saiu na folga dele com o Branco, né? E eles foram dar uma volta de carro nos Estados Unidos. Tá. E nem ele, nem o Branco sabia falar inglês, né? Só I love you, né? Só, né? E aí, pegaram um carro, alugaram um carro e os dois saíram. E você sabe, nos Estados Unidos é cheio de viaduto, sim. de... Ele falou que estava com o mapa na mão, na época era mapa de livro mesmo, mas que, pô, não estava entendendo nada para onde estava indo, né? E ele só falava pro Branco assim, ó, direita, esquerda. Aí ele falou que em determinado momento eles entraram na direita. Quando ele viu, todo mundo estava vindo para cá e só ele estava indo. Ou seja, eles entraram numa contramão. Nossa Senhora. Uma autopista lá nos Estados Unidos. Deu 1 minuto, apareceu aquela polícia dos Estados Unidos atrás dele, né? Xerife e tudo. Ele teve que parar. E aí ele falou, Branco, sujou, né? E agora ferrou. Quero ver que... Aí disse que saiu um cara de 2 metros de dentro do carro de polícia e perguntando documento, tudo em inglês, né? E ele olhava pro Branco, aí ele fazia assim pro Branco, White! Dizia White! O Branco tem aí aquela figurinha da Copa do Mundo, e eles nunca estavam, olha só, que foi uma confusão. Final das contas, o cara reconheceu eles, né, que eles eram jogadores da seleção brasileira. Ele acabou voltando com o cara de carona, o cara da polícia, e o Branco atrás do carro de polícia para levar eles. E as histórias dele realmente são sensacionais, né? Ele contando tem muito mais engraçado do que eu, né, cara? Mas ele é muito... Ele tem várias histórias e realmente é um cara que diverte muito o grupo, né? Qualquer lugar que ele tá, ele realmente... Ele tem esse tipo de dom. Legal. Também. Bom, você foi técnico na China, agora você trabalha como auxiliar do Luxemburgo. Obviamente que daqui a pouco você pensa em ser o técnico também, né? Aqui no Brasil, dirigir alguma equipe, alguma coisa assim. Você acha que está longe, está perto? Como que está essa corrida para isso aí? Vanderlei, eu iniciei minha carreira como treinador fora do Brasil, né? Tive uma trajetória diferente. Mas eu já me sinto preparado já há um bom tempo, desde a minha saída da seleção brasileira, né? Estava aguardando uma oportunidade no Brasil, mas você sabe que as pessoas, para darem uma oportunidade, os clubes, você precisa trabalhar em alguns clubes assim, para poderes mensurar o teu trabalho. E quando o Vanderlei me convidou para ir com ele para o Vasco, foi uma forma de eu também mostrar o meu trabalho, né? Afinal de contas, o Vanderlei ele delega muitas situações de campo para mim, e nesse pré-julgamento, as pessoas acabam vendo você trabalhar, né? Claro. E é o que está acontecendo. Estou muito feliz de estar trabalhando com o mestre. Realmente é um cara espetacular, na qual tem me oportunizado demonstrar todo o meu trabalho e aprender muito com ele também, no dia a dia. Você já pensou, nossas reuniões, eu estou discutindo com um dos melhores treinadores da história do futebol, né? Então isso para mim tem me engrandecido muito. Tenho procurado observar e conversar com ele sobre tudo, para mim absorver o máximo de conhecimento que ele tem, junto com a minha preparação e junto com o meu fato de ter sido ex-atleta. Eu acho que vai me credenciar para que no futuro, né, eu tenho uma situação que eu sempre cumpro os meus contratos que eu faço. E principalmente a minha palavra que eu dei com o Vanderlei, enquanto ele estiver nesse projeto do Palmeiras, eu vou estar com ele. Nós temos contratos de 2 anos, e assim será feito, se caso dê tudo certo e as coisas aconteçam da melhor maneira possível, que a gente espera. Então, antes disso, eu não penso absolutamente em nada, mas depois que acontecer todo esse processo do final do nosso contrato e aparecer alguma situação profissional para mim correr sozinho,
com certeza irá ser feito. Maravilha! Maurício Copertino, eu queria agradecer, cara, por esse bate-papo aqui, descontraído, gostoso, inteligente, que você é um cara alto nível, viu, bicho? Você é estudado pra caramba, você não escapou não, você vai ter que contar uma piada em grego aqui depois pra gente. Olha, eu quero te desejar boa sorte, tá, no Palmeiras, e, enfim, qualquer outra equipe que você tiver, boa sorte como técnico, daqui a pouco você vai dirigir qualquer equipe, pode ter certeza disso, ainda mais poliglota do jeito que você é, com certeza já é uma questão de oportunidade. Oportunidade quando encontra preparação, pronto, né? É o que eles chamam de sorte, né? É quando a oportunidade encontra a preparação. Você é um cara que está preparado, vem se preparando cada vez mais, e desejo toda a sorte do mundo. Quero agradecer demais, primeiro, por você ter jogado no Santos Futebol Clube, ter honrado essa camisa aqui, e ter se sujado bastante na lama da Vila Belmiro lá, e ajudou com que o Santos nunca saísse de onde ele deveria sempre estar, que é na primeira divisão. Então, obrigado mesmo, e obrigado pela essa oportunidade de falar com a galera aqui no meu canal, Aqui Se Fala de Santos, cara. Bom, prazer é todo meu, cara, obrigado pela oportunidade aí de poder também estar falando um pouco das nossas ideias, né, até porque depois de um certo tempo, né, fazem aí praticamente quase 15 anos, né, que acabou a carreira do atleta e iniciou a carreira do profissional, agora treinador de futebol. Às vezes a gente não tem muita oportunidade de estar se comunicando com as pessoas que sempre acompanharam a gente, né? É uma forma bacana também das pessoas também estarem sabendo como eu estou, o que eu penso, né? Saber mais ou menos como eu estou me preparando para essa função. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, um grande prazer de estar fazendo esse bate-papo com você. Maravilha. Ah, rapaz, eu esqueci de fazer as perguntas. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Melhor técnico? É. Como atleta, você está falando? Como atleta, isso. Como atleta. Eu vou dar um crédito para um cara que é daqui de Santos, que eu acho que foi um cara assim, muito importante na minha vida, chamado Nenê Bellarmino. Nenê Bellarmino. Esse Maravilha. cara, para mim, foi um cara assim, muito importante na minha vida, profundo conhecedor de futebol, né? Um cara realmente que sabia ter essa gestão de pessoas aí muito legal, muito bacana, e ter sido dirigido por ele foi uma grande honra. Maravilha. Parabéns. Obrigado, Maurício Copertino. Mais um menino da Vila aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Até a próxima. Tchau, tchau.